Se você está nesse vídeo, provavelmente você não sabe o que é Bitcoin, como funciona Bitcoin. Já deve ter ouvido muito falar de Bitcoin. Uma propaganda, algum amigo que ganhou dinheiro com isso. Então nesse vídeo eu quero explicar de forma bem simples. Aqui é um vídeo para leigos, como funciona, o que são Bitcoins. Tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Aqui é um vídeo sem enrolação, já gosto de ir direto ao ponto, mas eu quero pedir algo em troca para você. Assista esse vídeo até o final. Se você quer entender o que são Bitcoins, veja esse vídeo todo. Tem muitas pessoas que saem antes do vídeo, acabam perdendo informação, depois vêm me fazer perguntas que estão dentro do próprio vídeo. Então assiste tudo com calma, vai ser um vídeo bem mastigadinho. Não vou ficar explicando muito profundo ou usando termos técnicos. Eu quero aqui explicar para leigos mesmo, pessoas que nunca ouviram falar sobre o assunto Bitcoins ou criptomoedas. Lógico que aqui, esse Bitcoin que eu mostrei para vocês não é um Bitcoin verdadeiro, ali é um objeto decorativo, é apenas uma réplica ali mostrando o Bitcoin. Eu vou explicar para vocês como funciona o Bitcoin, mas não é aquilo ali é só um objeto decorativo. O que são Bitcoins? Bitcoin, ele é uma moeda, isso que você precisa entender, ele é uma moeda de um ambiente descentralizado. Vou explicar cada um desses termos para você. Moeda, você já sabe o que é. Real, dólar, euro, é um objeto de troca. Antigamente, na época do escambo é uma coisa muito antiga, quando não existia moeda. As pessoas trocavam coisas entre si. Então vamos supor que você queria ter um carro. Você ia trocar, por exemplo, uma vaca por um carro, por exemplo. Naquela época, lógico, era uma carroça. Mas um ia trocando coisas com o outro. Não existia um valor, não existia algo de valor, de fato. Então isso foi evoluindo até chegar nas moedas. Então o Bitcoin, ele é uma moeda. Só que ele é uma moeda de um ambiente descentralizado. O que é descentralizado? Que não há um ponto central. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês, vai exemplificar melhor isso. Algo centralizado, ou uma rede centralizada, é uma rede que ela tem um ponto central ou ela tem um intermediário. Esse é o que determina as regras dessa rede e é o ponto principal, é o ponto mais frágil da rede. Então, basicamente, vamos supor aqui no Brasil, o nosso governo ele é centralizado. Por quê? Todo o governo é em Brasília ali, todo o centro de governo está ali, presidente, governadores também, por mais que eles estejam espalhados pelo estado, as decisões são tomadas por um governo só. Não existe dois governos, existe apenas um governo, uma lei. Então ele é centralizado. Quando você vai enviar, por exemplo, dinheiro para uma pessoa, existe uma pessoa centralizada ali, um intermediário, que seria o banco, a instituição financeira. E por trás da instituição financeira existe o governo que define as regras. Então é um ambiente centralizado. Já no descentralizado, não existe algo central, não existe um ponto central, não existe alguém que determina as regras, não existe um intermediário só. Existem vários pontos e todos esses pontos têm a mesma importância, todos se contribuem entre si. Então vamos supor, em uma rede de computador, em um ambiente virtual, se um hacker for atacar, vai ser muito mais fácil ele atacar em uma rede centralizada, que existe apenas um ponto central. Vamos supor que na empresa que você trabalha existe um banco de dados, existe lá os computadores da rede. Vai existir um computador que tem todas as informações. Então o hacker vai atacar aquele computador específico e ele já ataca a rede inteira. Já numa rede descentralizada, esse hacker vai ter que atacar todos os pontos ao mesmo tempo para ele conseguir atacar essa rede. Então é uma rede muito mais segura. Então a rede que o Bitcoin está inserido é uma rede descentralizada. É um ponto que existem vários computadores conectados nessa rede e todos eles têm a mesma importância. Então essa rede é chamada de blockchain. Foi a primeira rede blockchain. Hoje, todas as criptomoedas existem as suas próprias blockchains. Blockchain é como se fosse o mundo dessa criptomoeda. Porque existe primeiramente a rede. Então, dentro dessa rede, existem os meios de pagamento dentro dela, que é as formas de você transferir valores de uma pessoa para outra dessa rede. E existe a sua moeda própria. No caso do Bitcoin, é a rede blockchain. Dentro dessa rede, existe o meio de pagamento, que é essa forma que você transfere bitcoins de uma pessoa para outra. E a moeda é o Bitcoin. Então é como se fosse um mundo paralelo. Então a gente está aqui no nosso país que tem a nossa moeda real. O Bitcoin, o país dele seria o blockchain e a moeda dele é o Bitcoin. Os habitantes desse país são os usuários dessa rede. São as pessoas que estão envolvidas nessa rede de computadores. Então aqui de uma forma bem lúdica mesmo, para você entender o que é Bitcoin. E quem teve essa ideia genial? O Bitcoin ele foi criado no final de 2008, foi criado num momento de crise econômica mundial, na crise do subprime, onde as economias mundiais estavam frágeis. Então, uma pessoa ou várias pessoas, o nome do criador do Bitcoin é Satoshi Nakamoto. Não se sabe se é uma pessoa, se é uma empresa, se é uma mulher, se é um homem, não se sabe. Só tem um apelido aí, é o Satoshi Nakamoto. Foi ele que criou o Bitcoin. Ele criou pensando em um mundo descentralizado. Ele pensou,
Existem tantos governos centralizados que determinam as regras e fazem cagadas que no futuro acabam destruindo o patrimônio das pessoas. Pessoas ricas acabam ficando pobres. As pessoas de mais idade devem lembrar da época da superinflação, que pessoas ricas ficaram pobres do dia para noite. E para você que é mais jovem, viu como está a Venezuela? Hoje o dinheiro não vale nada, hoje você vê dinheiro jogado na rua. Tudo isso acontece porque os governos tomam decisões erradas e acabam destruindo a sua própria moeda. Então Satoshi Nakamoto viu uma oportunidade. Por que não criar uma moeda que não existe um governo central? Não vai existir uma pessoa que vai determinar quanto vai valer essa moeda ou como funciona essa regra. Então, além de ter criado uma moeda que não depende de governos, ele criou um mundo que não depende de governos também, que é essa rede. Ele criou a rede, que é a blockchain, que é o mundo que o Bitcoin está ali envolvido, e a moeda principal, que é o Bitcoin. Então, ali é a rede, é o mundo que ele criou. E ali é um mundo que as pessoas são livres, onde você pode mandar dinheiro para quem você quiser de qualquer parte do mundo, sem você ter um governo interferindo, ou sem ter alguém ali determinando as regras. Mas lógico, para ele criar tudo isso, ele teve que criar esse programa, porque praticamente a rede do Bitcoin é um programa de computador. Então é só você pensar aí no Windows, num joguinho do celular, ali é um programa que foi criado. Para criar esse programa, você precisa determinar regras. Então Satoshi Nakamoto, ele determinou algumas regras, uma delas é que ele mesmo não vai poder alterar essas regras. Então ele desapareceu, ninguém sabe quem é ele, e se ele aparecer também não vai mudar muita coisa, ele não pode alterar essas regras, já foi criado e o próprio Bitcoin já se autoalimenta. Ele é uma rede autônoma, ele não depende do Satoshi Nakamoto. Então agora você entendeu a definição básica da moeda, como funciona o Bitcoin. O Satoshi Nakamoto basicamente ele determinou regras dentro desse programa, dentro dessa rede que ele criou, que é a blockchain. Ele criou algumas regras para ser organizado. A primeira coisa que ele viu no mundo é que as economias, elas tomam decisões aleatórias e os governos imprimem dinheiro infinitamente. Hoje, quando um governo tem algum problema, o que ele faz? Ele imprime dinheiro. Ele vê como uma solução imprimir mais dinheiro. Só que quando você imprime mais dinheiro, você tem muito dinheiro circulando, só que essas pessoas que vão ter esse dinheiro, que esse dinheiro vai circular mais na economia, vão tentar comprar mais coisas. Só que as empresas do país não estão produzindo mais. Então o dinheiro vai perdendo o seu valor. Existe muito dinheiro na mão das pessoas, mas existem poucas coisas para as pessoas comprarem. Por esse motivo as coisas aumentam. Então quando você imprime dinheiro, você está desvalorizando o seu próprio dinheiro, porque você está colocando muito dinheiro em circulação, sendo que a sua economia não gera valor de fato. Então esse é um problema econômico. E para resolver esse problema, o Bitcoin foi criado, que o Bitcoin ele tem uma limitação, ou seja, não dá para produzir bitcoins infinitamente. Existe uma limitação de 21 milhões de bitcoins. Então a rede blockchain só terá 21 milhões de bitcoins e só aparecerá o último bitcoin no final de 2140. Ou seja, ele tem uma limitação e você consegue encontrar aos poucos. Então não é 21 milhões de uma vez. Para vocês terem uma noção, no momento da gravação desse vídeo, mais ou menos 18 milhões de bitcoins já foram minerados. Eu vou explicar por que ele é minerado. O Bitcoin, ele é um código, então ele não aparece dentro da rede. As pessoas participantes dessa rede blockchain, elas precisam procurar esse Bitcoin. É como se ele fosse um metal precioso, um diamante, uma prata, um ouro. Ele está ali na Terra, então você precisa procurar ele. Ou seja, por isso que muitas pessoas comparam o Bitcoin ao ouro, à prata, porque ele tem que ser procurado. Então eles são códigos que estão espalhados, eles estão quebrados, e ali você precisa resolver os problemas matemáticos desses códigos para você encontrar esse Bitcoin, gerar esse Bitcoin. Então praticamente você está minerando, assim como você procura o ouro. Então os participantes dessa rede blockchain, esse mundo que o Satoshi Nakamoto criou, são chamados de mineradores. São pessoas que elas têm computadores com um poder de processamento muito grande e eles ficam resolvendo esse problema. Porque eles resolvendo esse problema, eles ganham uma comissão, eles ganham bitcoins ali fazendo essa resolução de problemas. Então é assim que o Bitcoin ele vai sendo encontrado na rede. E assim vai surgindo mais bitcoins, só que existe essa limitação. E como que é organizada essa limitação? A cada 4 anos vai reduzindo o número de bitcoins que você vai encontrando na rede. Então a própria rede ela vai gerando isso. É algo automático, que a própria rede ela tem as suas próprias regras e não há ninguém que vai interferir. Então é isso que você precisa entender. É uma moeda que ninguém manda nela. Basicamente é isso. E o Bitcoin, assim como o real, por exemplo, vou comparar o real, ele tem os seus centavos. Um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. Satoshis seriam os centavos do Bitcoin. Então, assim que você tem, por exemplo, 50 centavos, 20 centavos, você tem unidades menores do Bitcoin. Porque um Bitcoin, ele tem um valor muito agregado.
Então você tem aí valores menores, que são esses satoshis, são 100 milhões de satoshis. Então é normal, você vai ver aí que você pode ter menos de um Bitcoin. Hoje, quem tem um Bitcoin, o Bitcoin hoje está valendo na gravação desse vídeo, mais ou menos 105 mil reais. Então você que tem um Bitcoin, se você for vender esse Bitcoin agora no mercado, você vai conseguir 105 mil reais. Mas para quem, por exemplo, quer comprar Bitcoins e não tem essa grana toda, você pode comprar esses satoshis. Os satoshis são unidades menores. Então o Satoshi Nakamoto, ele criou unidades menores dessa própria moeda. Então você consegue comercializar. Porque vamos supor, você queira trocar Bitcoins por um outro produto. Então você tem aí unidades menores. Então, para quem, por exemplo, tem 5 reais para investir, 40 reais para investir, você pode comprar esses centavos do Bitcoin, esses satoshis. E para você entender como funciona, como que é esse valor de Bitcoin, por que o Bitcoin vale 105 mil reais? Quem determina isso? Já que a blockchain do Bitcoin não tem alguém central ali que define o que vai acontecer, como que alguém determina esse preço? O que determina o preço do Bitcoin é a oferta e a demanda, é a procura das pessoas. O que determina o preço do ouro? Não é os Estados Unidos que vai falar o preço do ouro, são os negociadores, as pessoas que estão negociando. Então vamos supor, você tem ali, vamos lembrar lá das épocas antigas que não existia moeda. Quem tinha, por exemplo, um boi e todo mundo só tinha vaca, por exemplo, todos os fazendeiros só tinham vacas e só um fazendeiro tinha boi. E esses outros fazendeiros iam precisar de mais bezerros, precisava reproduzir aquelas vacas que eles tinham. Só que só um fazendeiro tinha esse boi. Esse fazendeiro que tinha esse boi acabava tendo um valor muito agregado, porque só ele tinha aquilo. Então, da mesma forma, as coisas vão ficando mais caras. Por exemplo, hoje quem tem um carro mais antigo, ele acaba tendo um valor agregado maior, porque poucas pessoas têm. Então, as pessoas que procuram aquilo sabem que poucas pessoas estão vendendo. Então, essa pessoa que está vendendo vai vender muito mais caro. Então, da mesma forma foi o Bitcoin. Quando o Bitcoin foi lançado em 2008, não tinha valor nenhum, era centavos. Só que um foi vendo o valor dessa moeda e o quão poderosa ela pode ser para o futuro, que eu já vou explicar no final do vídeo como investimento, o que o Bitcoin é um investimento, mas aqui você vai entender melhor. Eles foram vendo mais sentido nisso e foi agregando cada vez mais valor. Então quem tinha Bitcoin só aceitava vender se fosse vender mais caro. E quando você vai vender, você consegue vender por uma outra moeda, você consegue por uma corretora vender isso. Eu vou explicar também essa parte de corretora, mas você conseguia vender por uma outra moeda. E assim foi aumentando esse valor. Então hoje, da mesma forma que você vê um dólar vale 5 reais, por exemplo, da mesma forma você vai ver um Bitcoin valendo 105 mil reais. Então quem determina isso são as negociações, os vendedores e compradores. Para quando você comprar o Bitcoin, você vai ver que você só vai vender quando você vê um preço bom. Então da mesma forma, há essas negociações e isso vai fazer com que o preço aumente ou diminua, dependendo do comportamento. Se os vendedores não verem mais valor naquilo, eles vão vendendo mais barato. Mas quanto mais gente tem procurando aqui uma coisa, mais cara ela fica. Como a tendência é mais pessoas procurarem o mundo de criptomoedas e o mundo de criptomoedas está cada vez mais inserido no nosso contexto social, vai ficando cada vez mais caro. E ele tem características que mostram ser valioso. Primeiramente, não há um governo que controle. Então você consegue mandar valores econômicos, ou seja, bitcoins, de uma pessoa para outra nessa rede, sem ter um governo controlando. Ele tem uma limitação, assim como o ouro, ou seja, não é todo mundo que terá bitcoins, não é todo mundo que terá uma participação nessa rede. Essa rede ela é valiosa porque você consegue ter uma liberdade que no seu governo você não tem. Hoje as economias, a gente precisa entender que as economias elas são limitadas. Se a gente, por exemplo, voltar a uma época de ditadura, a nossa economia vai fechar. Você terá problemas, por exemplo, para enviar dinheiro, ou às vezes eles vão determinar quanto que você vai receber. Então, às vezes você tem um patrimônio e você quer proteger esse patrimônio. Então, você estando dentro de um ambiente, você colocando o seu dinheiro dentro de um ambiente mais seguro, onde o governo não pode enfiar as mãos, você tem ali um valor agregado maior. Por isso que é uma rede tão valiosa. Então, você deve ficar a pergunta, o Bitcoin ele é seguro? Ele é seguro por vários fatores. Primeiro fator, ele está em uma rede descentralizada, ou seja, são vários e vários computadores nessa rede e não existe um ponto central, ou seja, todos têm a mesma importância. Então hoje, para um hacker atacar esse programa de computador, essa rede de computadores, ele precisa pelo menos atacar 51% dessa rede. Hoje já tem milhões de computadores nessa rede. Então fica praticamente impossível ou inviável financeiramente para um hacker conseguir fazer isso. Outra coisa, para uma regra mudar dentro dessa rede,
Também, mais de 51% dos participantes dessa rede precisam concordar com essa regra. Então vamos supor que eles queiram mudar alguma coisa no código do Bitcoin. Eles vão precisar, pelo menos 51%, concordar com essa regra. Não tem como aleatoriamente mudar a regra e prejudicar as pessoas. Então ele é uma rede totalmente segura. Outra coisa, ele também se adapta a novas tecnologias. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda ali a ser lançada. Hoje já existem milhares de criptomoedas. E toda vez que uma criptomoeda lança uma novidade, essa novidade, se for muito boa, os usuários da rede do Bitcoin eles podem adaptar e fazer com que a rede do Bitcoin se torne mais forte e mais segura. Então ela pode se adaptar com o passar do tempo. Lembrando que as pessoas que estão nessa rede são os mineradores, as pessoas que participam. Os mineradores, eles mineram Bitcoins através dessas resoluções de códigos matemáticos e eles também participam das transações. Então quando você transfere dinheiro, eles também registram essas informações dentro da rede do Bitcoin, que é a rede blockchain. Então, basicamente, o governo não consegue interferir na segurança do Bitcoin. Então, se fosse hoje, por exemplo, vários governos aí proibiram a negociação de Bitcoins. Não vai proibir totalmente porque a pessoa ela tem a liberdade. Ele não vai entrar na sua casa ver se você está dentro da rede, porque é uma rede criptografada. Quando há uma transferência entre pessoas dentro da rede blockchain, e não há uma identificação do seu nome, do seu CPF, só há ali o código da carteira, o código da transferência, do endereço que foi enviado. Porque quando a gente fala de rede de computador, a gente está falando de endereços. Um endereço de IP de um computador, de outro. Então ele tem um endereço da sua carteira, que é o local onde está armazenado o seu Bitcoin. Então ali a transferência está registrada, mas não tem informações suas. Ninguém sabe que foi você que transferiu o dinheiro. Por isso que também há o lado bom, também há o lado ruim. Existem criminosos que utilizam essa rede porque é uma rede que a polícia praticamente não vai conseguir fazer o rastreio dessa transferência financeira. Por esse motivo, criminosos utilizam. Mas não é porque criminosos utilizam que também não é bom. Da mesma forma, criminosos aplicam golpes com o nosso dinheiro, com os reais, fazem nota falsa e nem por isso o dinheiro não é algo bom. Então, da mesma forma, as criptomoedas elas têm as suas vantagens. A principal delas é a liberdade. Então, hoje você tem a liberdade de transferir dinheiro para qualquer pessoa do mundo. Na guerra da Ucrânia, por exemplo, entre a Ucrânia e a Rússia, pessoas não conseguiam receber dinheiro dos familiares, porque a primeira coisa que os países fizeram foram bloquear transferências internacionais para aquele país. Então, se você tem um acesso a uma corretora de criptomoedas ou ao sistema do blockchain, você consegue fazer essa transferência para o seu familiar em outro país sem ter nenhum intermediário. Então, fica muito mais fácil. Estou explicando bem detalhado para você poder entender, que aqui é um vídeo mais para pessoas leigas, mas basicamente o que você precisa entender do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda que está dentro de uma rede descentralizada, não depende de governos, é uma rede livre, onde você volta à liberdade do passado. Agora, como que eu compro, como que eu vendo Bitcoins, como que eu consigo Bitcoin para mim, Wesley? Eu gostei desse negócio, eu quero um Bitcoin para mim. Você consegue de três formas. Primeiro, você pode ser um minerador, ou seja, fazer parte dessa rede e você mesmo minerar os Bitcoins, só que isso acaba ficando caro, você precisa de um investimento inicial, porque você precisa de um computador muito potente, com poder de processamento muito grande, você vai entrar nessa rede e vai fazer essas resoluções de problemas. Não dá para você fazer pelo celular, o seu celular não tem esse potencial de mineração. Hoje, para você minerar bitcoins, existe um gasto energético também, que você vai ter que ter muita energia para esses computadores ficarem rodando 24 horas por dia, então acaba ficando caro. Outra forma é você comprar de alguém que tem bitcoins. Então você pode chegar em uma pessoa que tem bitcoins e comprar dela. Você dá o dinheiro para ela, ela te transfere os bitcoins. Só que o problema disso, como não há intermediários, você precisa confiar nessa pessoa. Então fica muito complicado você mandar dinheiro para a pessoa não te dá o Bitcoin, e aí você fica ali a ver navios. Existe esse risco, da mesma forma que você vende uma mercadoria em uma feira do rolo, por exemplo. Então existe o risco. Então a forma mais segura hoje para você que está sentado aí na cadeira, quer fazer isso pelo celular, é por meio de uma corretora. Existem empresas que elas estão dentro da rede fazendo essas transações. Então ela encontra vendedores e compradores e assim faz essa negociação. São corretoras, assim como corretora de investimento. Então você facilmente pelo celular, você deposita o seu dinheiro ali na corretora e você faz a compra da sua criptomoeda, do Bitcoin ou de outras criptomoedas, que hoje existem várias. E você, quando quiser vender, você vai lá e vende essa criptomoeda. Tudo isso pelo preço de mercado. Existe o preço de mercado dessas negociações e é um preço que sempre está andando de acordo com a tendência do mercado. Então hoje, se você quer de forma bem simples, existem várias corretoras. Uma delas, por exemplo, é a Coinext. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ela é parceira do nosso canal, é a corretora que eu utilizo para comprar e vender minhas criptomoedas. Ela é 100% brasileira, é uma corretora segura porque ela não deixa as criptomoedas no patrimônio dela, então ela tem uma proteção ali financeira. E ela é uma corretora que ela tem uma visão de
educação, onde ela vai te ensinar sobre criptomoedas, como você investe, então é bem interessante. Mas existem várias outras criptomoedas. Eu aqui vou indicar a que eu utilizo, que eu acho mais segura. Mas existem corretoras nacionais, por exemplo, a Coinext, mas existem corretoras internacionais. Talvez você já tenha visto ou vai ver notícias de corretoras fechando. Qual que é o problema da corretora? A corretora, assim como uma empresa, ela tem as suas fragilidades. E a ideia do Bitcoin é você não ter intermediários, é você mesmo ser dono da sua moeda e você transferir para quem você quiser. A corretora ela acaba entrando ali como intermediário. Então, se você deixar o seu Bitcoin dentro da corretora, se por algum problema essa corretora quebrar ou falir ou sofrer um ataque hacker, você pode perder os seus Bitcoins, porque os Bitcoins não são seus, eles estão na corretora. Então, a corretora pode perder esses Bitcoins. E não dá para você, uma vez que você perde os seus Bitcoins, você não tem como recuperá-los, porque ele é um código único, e não tem como você copiar. Ele não é, por exemplo, uma foto que você copia e cola e duplica essa foto. O Bitcoin não tem isso, ele é um código único. Então, se você perder esse código, já era. Você não tem acesso mais ao seu Bitcoin. Então, se você deixa o seu Bitcoin na corretora, se ela quebrar, você perde o seu dinheiro. Então, qual que é uma dica aqui que eu vou dar algumas dicas de segurança para você? A primeira dica é você compra os seus Bitcoins por uma corretora, que é a forma mais segura. O jeito mais seguro de você comprar e vender Bitcoin é por uma corretora. Não adianta. Você precisa utilizar uma corretora. Quando você receber o seu Bitcoin, você tiver com ele no seu saldo, aí você pega esse Bitcoin e transfere para uma carteira. Carteira é como se fosse a sua carteira do bolso, que você tem os seus cartões de crédito, o seu dinheiro. Só que a carteira de uma rede blockchain, uma carteira de uma criptomoeda, ela é digital. Então você tem a opção de você ter um aplicativo, que é uma carteira, que ele vai armazenar a sua criptomoeda, ou você também tem como transferir para uma carteira fria. Uma carteira fria é uma carteira que não está conectada na internet. É como se fosse um dispositivo mesmo, parecido com um pendrive, que você transfere o seu Bitcoin para aquele dispositivo. E aí ele fica totalmente fora da rede. Então ninguém consegue acessá-lo, só você com a sua senha. Existem algumas senhas, são 12 senhas que você registra e assim você deixa ali guardado. Mas o problema é que se você perder esse dispositivo, esse pendrive, você perde seus Bitcoins. Mas aí é uma responsabilidade que é você que tem. Então se você quer uma segurança maior, você tem como até tirar da rede por meio desse dispositivo. Só que hoje uma forma mais simples que as pessoas utilizam é a carteira quente, que é no aplicativo mesmo. Você vai lá, transfere para essa carteira, ela tem uma segurança ali e só você tem acesso a ela. E por que o Bitcoin ele é considerado um investimento? Ele é considerado um investimento porque quando você tem o seu dinheiro, você começa a guardar. E quando você guarda o seu dinheiro, você constrói o quê? Um patrimônio. Patrimônio é aquilo que você tem acumulado de riquezas. E muitas pessoas, para proteger esse patrimônio, elas veem formas de deixar o dinheiro em outros lugares, para caso tenha um problema econômico ou uma crise financeira, não afete esse patrimônio, essas riquezas acumuladas. Então tem pessoas que compram ouro, prata, outras pessoas compram ações de empresas, outras pessoas investem em títulos do governo ou títulos privados, por exemplo, investir em um CDB do banco, investimentos de fato, poupança, e outros preferem outras formas de investimento, comprar uma casa, comprar uma obra de arte que vai se valorizar no futuro, entre outras coisas. O Bitcoin, ele é uma forma de investimento porque você coloca o seu dinheiro, você transfere o seu dinheiro, converte ele em uma moeda que não depende de governos e dentro de uma rede livre. Então ali ninguém consegue roubar o seu patrimônio dentro ali dessa rede e você tem uma proteção, uma blindagem contra problemas econômicos, contra decisões do governo brasileiro, decisões do governo americano, problemas de crise financeira, pandemias. Você tem o seu dinheiro ali guardado em uma moeda mais forte, uma moeda que ela não tem problemas com economias. Lógico que o Bitcoin ele tem os seus riscos, ele tem uma variação muito grande, como ele é negociado no mundo inteiro e as pessoas negociam todo momento, ele tem uma variação de preço constante. Então isso vai fazer com que o seu patrimônio tenha uma volatilidade. O que é volatilidade? Ele tem uma variação de preço muito grande. Então isso faz com que o risco do seu investimento seja maior. Vou dar um exemplo aqui para você poder entender. Se você compra o Bitcoin valendo 105 mil reais, você pagou 105 mil reais no Bitcoin, quando ele tiver 70 mil reais, você está perdendo. Você perdeu ali, teve 30 mil de desvalorização desse Bitcoin. Então você perdeu ali, vamos supor que você comprou um Bitcoin. Você tem um Bitcoin na sua carteira. Ele estava valendo 104 mil reais quando você pegou. Agora ele está valendo 70 mil. Então você perdeu 30 mil reais naquele momento. Caso você venda esse Bitcoin naquele momento, você perdeu 30 mil reais. Então você só vai conseguir vender esse Bitcoin se você não quiser perder dinheiro quando ele estiver valendo novamente 104 mil reais.
Então fica naquele momento, você fica dependendo do preço, caso você queira transformar novamente em dinheiro. Lógico, você só vai perder dinheiro quando você faz a venda. É a mesma coisa que você comprar um carro. Você só vai perder dinheiro com aquele carro se você vender esse carro mais barato. Se você esperar esse carro se valorizar, você vai vender esse carro mais caro. Então, da mesma forma, o Bitcoin é como se fosse uma mercadoria. Você vende a hora que você quiser por um preço mais alto se o mercado estiver pagando aquele preço. Então, por isso que ele é um investimento, mas não é o melhor dos investimentos. Ali é uma opção. Uma dica aqui de segurança que eu vou dar para você é, se você vai investir em Bitcoins agora, gostou desse vídeo, quer abrir a sua conta na Coinext, que é totalmente gratuita, você consegue investir, pode investir, mas invista pouco dinheiro. Coloque ali R$50, R$100, no máximo 5% do dinheiro que você tem para investir. Então, você tem R$100 para investir, você quer investir em investimentos variados, coloca 5% desses R$100, ou seja, se é R$100, 5% vai dar R$5. Coloca R$5 em Bitcoin. Depois você vai colocando mais. Não precisa ter pressa. O Bitcoin existe desde 2008 e não vai acabar. Ele vai continuar existindo, porque ele é uma rede própria. Você vai investindo aos poucos. Quando vê, você já tem aí o seu 1 Bitcoin completo. Mas faça outros investimentos mais seguros. Essa é uma forma mais segura de você, que é investidor, investir em algo que está sendo ainda provado com o passar do tempo, mas já tem uma tendência aí bem grande de segurança e com uma segurança de não deixar todo o seu dinheiro ali parado. Então, resumidamente, para você que viu todas essas informações e quer entender, Wesley, mas explica novamente para eu poder entender, é isso, o Bitcoin, ele é uma moeda que está dentro de uma rede descentralizada, ele é uma moeda digital, é um meio de pagamento, você consegue transferir dinheiro de uma pessoa para outra, é como se fosse uma outra moeda, dólar, é como se você tivesse dólar e você vai mandar dólar para outra pessoa em outro país, só que você está mandando Bitcoin. A vantagem do Bitcoin é que ele não está ligado a nenhuma economia, não existe um banco central imprimindo esse Bitcoin, então ele é gerado pela própria rede, então tem uma segurança, uma criptografia, uma proteção dessa rede. Ele é um dinheiro que você consegue transferir para qualquer pessoa do mundo e ele é valioso porque ele é limitado, ou seja, não dá para imprimir infinitamente, ele está em uma rede que os governos não podem atacar, crises financeiras não vão interferir e ele traz uma liberdade de transferência entre as pessoas. Para você comprar Bitcoin é super simples, você não precisa entender como funciona o Bitcoin. Você já viu que ele é uma moeda e você consegue ganhar dinheiro com essa moeda, comprando e vendendo ela? Você utiliza uma corretora. Você pode abrir conta na Coinext, ela é totalmente gratuita, ela é 100% brasileira e é segura. Você vai lá, pode investir aí 10, 15, 20 reais e você já consegue comprar e vender suas criptomoedas. Basicamente, você vai depositar o seu dinheiro na conta da Coinext, vai ter lá a agência e conta para você depositar, você vai depositar, você vai na aba de Bitcoin, clique em comprar, seleciona o preço, compra, e aí na hora que você for vender, é só você clicar em vender, seleciona o preço e vende. É muito fácil. A mesma coisa que você fazer um investimento em ações na Bolsa de Valores ou outros investimentos aí que são bem simples, mas é bem tranquilo. Eu fiz um tutorial ensinando como que você faz isso. Só você clicar no card aqui no topo da tela e vai entender de fato como funciona tudo isso. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, eu tentei esticar esse vídeo aqui para explicar mais detalhadamente. É um assunto mais complexo para quem está começando agora. Lógico, você vai ter dúvidas de como funciona o Bitcoin, o que é, mas pelo menos você entendendo a essência deles, você vai ver que há um grande potencial nisso e é a nova tendência. O futuro do dinheiro é esse, cada vez menos as pessoas vão andar com o dinheiro na carteira. Hoje praticamente todo mundo só anda com cartão de crédito. Daqui a pouco nem o cartão de crédito vai existir mais, vai ser por criptomoeda. E as criptomoedas estão cada vez mais populares. Hoje você consegue fazer compras e vendas com Bitcoin. Você não precisa do real, do dólar hoje para utilizar Bitcoins. Existem lugares que você já pode comprar uma televisão com Bitcoins, você pode comprar uma casa com Bitcoins, você pode ir no mercado comprar com Bitcoins. Então ele é um sistema também de pagamentos. Além de ser uma moeda, ele também é uma forma de você comprar e vender coisas. Então é bem interessante e vale a pena você aprender mais sobre esse assunto. E gostou do nosso canal, gostou do nosso estilo de explicação? Clica aqui nessa foto aqui embaixo. Você vai fazer parte do canal História Investidor. Já te agradeci por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.